Fala também sobre Luiz Henrique, o ex-jogador do Botafogo que está no Zenit, deve ser vendido na metade do ano, caberia no seu time do coração. Júnior Santos deve voltar para o Botafogo, mas nos últimos dias, Corinthians tentou atravessar esse negócio. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes exclusivos dessa história. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças. Rubens Menin super empolgado com a chance de fazer do Galo 7 vezes campeão mineiro de forma consecutiva. Isso sem falar das últimas de bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já a final entre Cruzeiro e Atlético Mineiro deve ter arbitragem de fora do estado. Tanto o Cruzeiro quanto o Galo não querem a presença de árbitros mineiros. A avaliação é de que os caras de lá trabalham muito mal. Cássio e Gerson devem estar à disposição do técnico Tite para a decisão do próximo domingo, com 50% de torcida para cada lado. A dupla se reapresentou antes do restante do elenco na manhã dessa segunda-feira para passar por exames médicos e iniciar tratamento. Eles saíram sentindo lesões no joelho. Hora de registrar as palavras de Rubens Menin. O principal acionista do Atlético Mineiro está muito empolgado com a chance de time se sagrar heptacampeão de forma consecutiva, 7 títulos seguidos. Com a lembrança de que isso já havia acontecido, mas antes do futebol se tornar profissional pro Galo. Vou dar uma olhada, vou trazer as declarações do Menin sobre o tema, abre aspas, o hepta vai ser igual ganhar um brasileiro. Não se tem outro time com 20 finais consecutivas. O time está correndo, tem raça. É galo, né? Vamos ver o que vai acontecer. De fato, o Menin tem razão, não há em outro estadual um time que tenha como o Atlético chegado a 20 finais consecutivas com a chance de emplacar seu 7º título seguido. Nesse momento o Galo é hegemônico do futebol mineiro, mesmo com o investimento pesado de Pedro Lourenço, e é também por isso que o outro lado do Cruzeiro pretende acabar com essa hegemonia, tem bastante dinheiro em jogo. E Júnior Santos deve ser anunciado muito em breve como novo reforço do Botafogo. O que pouca gente sabe é que o Corinthians tentou atravessar esse negócio. Nos últimos dias, Marcelo Paz, representando o Timão, e Paulo Brax, o homem forte do futebol do Galo, conversaram, num primeiro momento, para que o Júnior Santos fosse emprestado até dezembro, com o Corinthians arcando R$500 mil por mês e os outros 500 mil sendo acertados por conta de uma dívida que o Corinthians tem para com o Atlético. Depois, surgiu a possibilidade de uma troca, com o Júnior Santos virando reforço do Corinthians e Pedro Raul atuando por empréstimo até dezembro no Clube Atlético Mineiro. Essa possibilidade agradou ao Paulo Brax, mas acabou sendo esbarrada por conta da contratação de Eduardo Domingues, o técnico atleticano que veio da Argentina, mais especificamente do Estudiantes, conhece muito pouco sobre o Pedro Raul e pediu para que esse negócio fosse retomado só mais para frente. Botafogo entrou forte na parada, se acertou com o Atlético Mineiro e os últimos detalhes estão sendo trocados para um empréstimo até dezembro, com a maior parte dos vencimentos pagas pelo Botafogo. Júnior Santos, que foi artilheiro da Libertadores, viveu bons momentos com a camisa botafoguense. Ele, ao contrário da primeira vez em que o Corinthians tentou contratá-lo, até tinha o aval de Dorival Júnior para virar reforço alvinegro, mas prevaleceu a vontade do Botafogo e tudo se encaminha para que ele seja anunciado a qualquer momento. Só para completar o noticiário corintiano, Osmar Stabile, presidente do Corinthians, tem reunião marcada para as 19 horas dessa segunda-feira com o Diogo Silva, representante do André. Esse encontro acontece no Parque São Jorge para tentar avançar ou não em relação à venda do atleta para o Milan. Já João Ricardo terminou seus exames, o goleiro que pertence ao Fortaleza e chegaria por empréstimo ao Corinthians. Se tiver tudo ok nos exames, ele assina contrato de empréstimo até dezembro, prorrogável por mais um ano, caso o Corinthians não seja rebaixado no Brasileirão. Preciso trazer detalhes da final do Campeonato Mineiro. No próximo domingo, 18 horas, teremos Cruzeiro e Atlético, possivelmente com torcida meio a meio, algo que não acontece no Campeonato Mineiro desde a final do Campeonato Estadual de 2022. Todos esses detalhes da definição de público vão acontecer nas próximas horas, mas essa é a tendência de momento, que Atlético e Cruzeiro possam levar 50% da torcida para lotar o Mineirão. Decisão super aguardada. E aí, uma curiosidade, você tem alguma mínima ideia de quantas finais Atlético e Cruzeiro estiveram juntos nesse século no Campeonato Mineiro? Vale a lembrança de que o século começa em 2001. Vou responder agora. Essa partida de domingo será a 14ª desde que o século começou.
Importante registrar que das 13 disputadas recentemente, o Cruzeiro venceu 8, enquanto o Atlético venceu 5. Nas outras 11 edições, em que um ou nenhum dos dois chegou, a gente teve, dá para dizer que teve a presença de intrusos em 11 decisões. Só para completar, algumas curiosidades. O Atlético tenta seu 7º título consecutivo, algo muito significativo. O Rubens Menin, dono da SAF do Atlético, chegou a dizer que esse título, esse hepta, valeria como um título nacional. Já o Cruzeiro tenta quebrar a escrita de não ser campeão mineiro desde 2019. O que você pensa? Tem favorito? Vai dar Cruzeiro? Vai dar Atlético? Já use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Hora de informação importante: Luiz Henrique, atacante da seleção brasileira e ex-jogador do Botafogo, deve ser negociado pelo Zenit na metade do ano. A verdade é que o investimento de 33 milhões de euros feito pelo Zenit para a compra do atleta junto ao Botafogo até aqui não se justificou. Não dá para dizer que o Luiz Henrique está brilhando por lá. Pelo contrário, são 18 jogos, 3 gols e 2 assistências. Um detalhe importante: os 2 dos 3 gols marcados foram nas 2 últimas partidas, uma delas em que ele sai do banco de reservas. O Luiz Henrique, na penúltima partida do Zenit, faz o gol e acaba sendo substituído no início do segundo tempo. Ele começa o último jogo na condição de reserva, entra no finalzinho para marcar o gol da vitória contra o Baltica. A chegada, por exemplo, de John, contratado do Red Bull Bragantino, diminuiu um pouquinho do espaço do Luiz Henrique. E hoje, os principais brasileiros do time são o Wendel, que já foi pretendido por vários clubes brasileiros, entre eles Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras, o John, que acabou de ser contratado, e em especial o Pedrinho, jogador formado na base do Corinthians. Não confunda o Pedrinho que jogou no Atlético. Me refiro ao Pedro, que foi negociado com o Zenit naquela transferência que trouxe o Yuri Alberto para o Parque São Jorge. Importante registrar que são vários os brasileiros que atuam no Zenit. Nessa última partida contra o Baltica que eu citei, foram 7 brasileiros em campo, 6 titulares e o Luiz Henrique quem entrou no decorrer da partida. A tendência é que o Luiz Henrique e o Nino sejam vendidos na metade do ano, mas não esperem por fáceis negociações ou por valores baixos. O Zenit costuma dificultar até transferências de atletas em baixa, como foi o caso do Gerson para o Cruzeiro. Notícia de mercado: Zé Vitor, camisa 8 da Luz e autor do gol no empate 1-1 contra o Corinthians, está de saída da Portuguesa. Contrato de empréstimo dele se encerra no fim do estadual. O jogador pertence ao Maringá. E a Luz entende que investir 3 milhões de reais na sua compra é hoje um valor muito alto. A Portuguesa tenta manter o Zé Vitor por empréstimo, mas o fato de estar na mira de alguns outros clubes brasileiros faz com que o negócio fique mais complicado. A ideia do Maringá é vender o atleta, que já passou sem grande destaque pelo Mirassol e também pelo Atlético Paranaense. Com a camisa da Portuguesa foram 10 jogos e o gol marcado diante do Corinthians. Importante registrar que o Zé Vitor chegou a ser especulado no Corinthians e no Santos, mas a tendência é que ele se mude para um clube de menor expressão. Propostas da Série B, eventuais sondagens da Série A grande verdade é que ficou difícil para a Portuguesa a manutenção do atleta, que se valorizou bastante. Lusa, que já perdeu o Gabriel Pires, novo reforço do Mirassol, e tem uma série de sondagens e uma proposta da Romênia pelo Maceió. A ideia do Maceió não é jogar na Romênia, ele pretende continuar no futebol brasileiro conforme existirem novidades sobre saídas e chegadas na Portuguesa. Vou atualizando por aqui, beleza? Fala, minha rapaziada, beleza? Mais um giro de notícias exclusivos aí pra você acompanhar tudo que tá sendo falado. O maior clube do mundo galo, peço humildemente que você dá o like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações e toca o vídeo. Fui!